noite. Você vai ver hoje no Tarek Notícias. A Justiça suspende a decisão que tirou proteção de manguezais e restingas. E você vai ver também, o Brasil chega a 143 mil mortos pela Covid-19. E ainda, entidades criticam também a ideia de tirar dinheiro de fundo da educação. O fogo destruiu 23% do Pantanal neste ano. E no último dia, a Lava Jato de São Paulo denuncia cartel do metrô em 8 capitais. E você vai ver ainda, dividido, o STF mantém a absolvição de réu confesso por tentativa de feminicídio. O candidato à presidência americana Joe Biden divulga imposto de renda do ano passado e provoca o atual presidente americano Donald Trump. E ainda, a vacina americana contra a Covid-19, um estudo mostra que é segura para os idosos. E você vai ver ainda, a Alerj define os 5 deputados que julgarão o impeachment do atual governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E ainda, Celso Russomano copia documento da gestão do atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, em plano de governo. E você vai ver ainda, a corrupção desviou quase R$1,8 bilhão da saúde do Rio de Janeiro desde 2007. E ainda, sonda de agência europeia indica novos reservatórios de água em Marte. E a Armênia e o Azerbaijão trocam acusações sobre novos ataques. E ainda, a polícia encontra 2 crianças dentro de casa com corpos de pais mortos. Corpo de jovem preso em fenda de cachoeira é resgatado no Mato Grosso. E ainda, você vai ver ainda também, o Brasil é o segundo pior em número de computadores por estudante. E ainda, Paulo Coelho rebate vídeo de casal que queima seus livros. Fique com a gente, está no ar o nosso Tarek Notícias e com outras notícias para dar para você. Fique com a gente. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu na noite desta terça-feira a reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente que tinha revogado diversas normas como as de proteção de manguezais e restingas. A liminar da 23ª Vara Federal Criminal foi deferida em ação popular. As derrubadas foram anunciadas nesta segunda-feira. 2 delas restringiam o desmatamento e a ocupação em áreas de preservação ambiental de vegetação nativa, como restingas e manguezais. As regras valiam desde março de 2002. O CONAMA também liderou queima de lixo tóxico em fornos usados para a produção de cimento e derrubou uma outra resolução que determinava critérios de eficiência de consumo de água e energia para que projetos de irrigação fossem aprovados. Segundo os autores da ação, a revogação de tais normas viola o direito constitucional a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em maio de 2019, o governo diminuiu o número de entidades da sociedade civil no CONAMA. O colegiado, que contava com 96 conselheiros entre membros e entidades públicas e de ONGs, passou a ter 23 membros titulares, incluindo seu presidente, o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O CONAMA é o principal órgão consultivo do Ministério do Meio Ambiente e é o responsável por estabelecer critérios para licenciamento ambiental e normas para o controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente. O Ministério Público Federal participou da reunião, mas não tinha poder de voto. A procuradora Fátima Borg ressaltou que as mudanças na legislação foram feitas sem as audiências públicas necessárias e que o Conselho Nacional do Meio Ambiente não tinha competência jurídica para a derrubada das resoluções. Bom, a nossa próxima notícia, o consórcio de veículos de imprensa divulgou um novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados da Secretaria Estadual de Saúde, hoje às 8 horas da noite dessa terça-feira. Infelizmente, o Brasil registrou agora mais 849 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e o total, desde o começo da pandemia, são mais de 143.010 mortos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil na última semana foi de 693 óbitos e houve uma queda de 12% em relação aos dados registrados em 2 semanas atrás.
Desde o dia 14 de setembro, a tendência na média móvel de novas mortes segue em estabilidade, ou seja, o número não apresentou alta nem queda representativa em comparação com as 2 semanas anteriores. Antes disso, o país teve um período de uma semana seguida com tendência de queda em novas mortes. Em casos confirmados, já são 4.780.317 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia. 31.990 desses confirmados foram no último dia. A média móvel de novos casos foi de 26.426 por dia, uma variação que aponta queda com 17% em relação aos casos registrados em 2 semanas atrás e a menor média móvel de casos registrada desde o dia 18 de junho, e no total, 2 estados apresentam alta de mortes, que são Amazonas e Roraima. Em estabilidade, são 12 estados também que estão na estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu nem subiu significativamente. São Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Amapá, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E os estados agora que tiveram queda foram 12 estados mais o Distrito Federal. São eles Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Ceará, Piauí e Sergipe. E é importante ressaltar também que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar também a grandes variações também percentuais, e é o caso também do estado de Roraima, onde a média de mortes foi de 1 para 4, resultando em uma tendência agora de alta de mais de 300%. A média é arredondada para facilitar a apresentação dos dados. Você pode encontrar também aqui no nosso canal também, no link pode estar também aqui em breve, vou passar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos à próxima notícia. Os parlamentares do Reino Unido aprovaram nesta terça-feira o polêmico projeto do primeiro-ministro Boris Johnson, que revoga disposições do acordo do Brexit. Para a liderança da União Europeia, a medida viola a lei internacional e ameaça negociações comerciais em um momento crítico. Depois de deixar a União Europeia em 31 de janeiro, o Reino Unido está em um período de transição até o fim do ano, durante o qual negocia um acordo de livre comércio com Bruxelas que regulamentará suas relações futuras, e para evitar uma ruptura brutal com consequências econômicas catastróficas, esse acordo deve ser fechado em outubro, dando tempo para sua ratificação. A 9ª rodada de negociações começou hoje em Bruxelas, mas as anteriores não tiveram sucesso, assim a tensão cresceu desde que o primeiro-ministro Boris Johnson disse que estava disposto a violar o acordo de retirada, um tratado internacional juridicamente vinculativo em vigor há meses. A ideia gerou uma rebelião inicial nas fileiras do Partido Conservador, mesmo a agremiação de Boris Johnson, mas os deputados finalmente aprovaram hoje o polêmico projeto de lei do mercado interno por 340 votos a 256. Bom, vamos à próxima notícia. A Petrobras vai elevar os preços médios da gasolina em suas refinarias em 5% a partir desta quarta-feira, informou a companhia hoje, nesta terça-feira. Já o valor do diesel vai subir 3%. No caso da gasolina, é o segundo aumento seguido após reajuste de 4% na semana passada, que se seguiu a 3 quedas consecutivas. No diesel, combustível mais utilizado no Brasil, a alta será a primeira desde a anunciada no dia 20 de agosto. Desde então, a Petrobras havia reduzido o valor por 3 oportunidades. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, Sérgio Araújo, as janelas para importações continuam ainda fechadas, apesar de o reajuste do valor da Petrobras. Os preços dos combustíveis caíram fortemente a partir de março, em meio aos impactos da pandemia do coronavírus sobre o mercado de petróleo e combustíveis, que chegaram a tocar mínimas abaixo de R$1 por litro em meados de abril, antes de voltarem a subir. Dados do IBGE mostram que o preço da gasolina recuou 0,45% em média no país em agosto, acumulando uma queda de 5,93% nos 8 primeiros meses do ano. Bom, vamos à próxima notícia. Como sinal de que os combates estão se espalhando, a Armênia e o Azerbaijão trocaram acusações nesta terça-feira sobre ataques ocorridos longe da região separatista de Nagorno-Karabakh, onde os confrontos entraram no 3º dia consecutivo. O Ministério das Relações Exteriores armênio relatou nesta terça-feira a primeira morte em seu território propriamente
dito. Trata-se de um civil, segundo o governo, morto em um ataque azeri na cidade de Vardenis, localizada a mais de 20 quilômetros de Nagorno-Karabakh. O Ministério da Defesa da Armênia afirmou que as forças armadas do Azerbaijão atacaram uma unidade militar em Vardenis e que um ônibus com civis armênios também pegou fogo após ser atingido por um drone azeri. Não ficou claro se a morte civil relatada resultou desse incidente. Já o Ministério da Defesa do Azerbaijão disse que o exército armênio bombardeou a região de Dakhkezan, que fica em seu território. A Armênia nega as acusações, de acordo com a Reuters. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse que os 10 civis foram mortos por bombardeiros armênios desde domingo. Não havia informações oficiais sobre baixas entre tropas azeris. Bom, vamos à próxima notícia. Um corpo foi encontrado durante as buscas em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, hoje, 20 meses depois do rompimento da barragem do Córrego do Feijão da empresa da Vale, que matou 270 pessoas. 11 delas nunca foram encontradas. Um total de 59 militares e 128 máquinas participaram da operação. O corpo foi encontrado em uma área batizada de Esperança 2, a mais de 2 quilômetros de distância do local do rompimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a probabilidade para encontrar vítimas no local foi grande, porém ainda não há informações se o corpo é de uma das 11 vítimas que continuam desaparecidas. No início do mês, as equipes localizaram uma caminhonete que era procurada pelo Corpo de Bombeiros desde o primeiro dia de buscas pelas vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, o nosso jornal, então, Tarek Notícias, termina por aqui. Você, então, pode acompanhar. Você pode se inscrever no nosso canal. Se você quiser acompanhar também, deixa aquele likezinho maroto também. A gente volta a se encontrar em mais uma edição do nosso jornal do Tarek Notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você. Beijos, abraços, fique em paz. E até a próxima. Tchau, tchau.